Olá, sejam bem-vindos à primeira parte do nosso curso de meliponicultura urbana. Bom, nessa primeira parte nós vamos falar sobre a diversidade de abelhas sem ferrão e a sua relação com as cidades, como essas abelhas convivem com a gente no ambiente urbano. Bom, no Brasil nós temos aproximadamente 250 espécies conhecidas de abelhas sem ferrão. Mais ou menos umas 90 que a gente já sabe que existem, mas que ainda não foram descritas. Então, mais ou menos 300, 350 espécies de abelhas sem ferrão, abelhas nativas do Brasil, muitas delas que só ocorrem no Brasil. Então, nós temos uma grande diversidade de abelhas que não possuem ferrão. Elas são sociais, formam colônias perenes e podem ser criadas para produção de mel e para outras finalidades. Mas o que muita gente não sabe é que essas abelhas convivem com a gente mesmo dentro das cidades. Elas não vivem somente nas florestas. Então, se a gente olhar ao redor, vocês vão ficar surpresos com a grande quantidade de espécies da nossa diversidade, da nossa biodiversidade, que convivem com a gente dentro das cidades, estão plenamente adaptadas a esse ambiente urbano. Obviamente, muitas delas não conseguem sobreviver nesse ambiente urbano e vão viver somente, vão ser encontradas somente em áreas conservadas, em áreas protegidas, em áreas que ainda a gente tem um habitat natural delas. Mas muitas delas acabaram se adaptando à nossa vida cotidiana de dentro das cidades. Aqui nesse slide vocês estão vendo fotos de diversas delas, né? A jataí, iraí, a abelha-mosquito, arapuá, uma das mais conhecidas, aquela que enrola no cabelo da gente, e várias outras pretinhas que são semelhantes à arapuá, mas são outras espécies, e vocês vão ficar surpresos de encontrar uma diversidade tão grande dentro dessas cidades. Bom, e onde elas estão naturalmente no ambiente urbano? O local mais comum e mais relevante é o oco de árvores, então muitas dessas espécies vivem dentro do oco das árvores. Algumas dessas árvores se destacam por produzir bastante oco, onde abriga muitos ninhos dessas abelhas. Por exemplo, a sibipiruna, que é uma árvore muito usada na região sul e sudeste como arborismo, a arborização das cidades, é onde essas abelhas vão construir, então, os seus ninhos ali dentro. Aqui vocês estão vendo um lindo ninho de tubuna vivendo dentro do oco de uma sibipiruna. Mas muitas espécies também se adaptaram às estruturas urbanas. A mais famosa delas, que ocorre no Brasil todo, é a jataí, que faz ninho em absolutamente qualquer lugar dentro das cidades. O mais comum é dentro das paredes, dentro dos blocos de tijolo, dentro das paredes, onde elas são mais frequentemente encontradas. Mas elas podem fazer ninhos dentro da caixa de luz, dentro de postes, dentro de qualquer estrutura oca dentro das cidades. É uma característica dessa espécie, essa resiliência, capacidade de fazer ninhos em absolutamente qualquer lugar. A gente fica surpreso de encontrar ninhos em muitos desses ambientes, desses locais urbanos. Muitas delas, inclusive, tentam fazer seus ninhos dentro de escapamentos de carro, para vocês terem uma ideia da resiliência dessa espécie em relação ao local onde ela escolhe para morar. Algumas espécies também fazem ninhos externos, como essa que vocês estão vendo aí, que é a boca de sapo. Ela faz um ninho externo, ela constrói toda a sua estrutura, geralmente em copas de coqueiro ou em estruturas urbanas, debaixo de ar-condicionados. Ela usa as próprias estruturas urbanas para se apoiar, onde ela vai construir o seu próprio ninho. Essas espécies não dependem de ocos para sobreviver, então elas fazem a sua própria estrutura externamente. E algumas utilizam as próprias estruturas urbanas, fazem ninhos enormes, como, por exemplo, a abelha cachorro, essa que vocês estão vendo aí, com o nome científico de Trigona hyalinata. Ela constrói ninhos, geralmente, em torres de caixa d'água, na parede de prédios. Ela faz ninhos enormes, mesmo dentro de cidades. E algumas dessas espécies fazem seus ninhos no chão, como, por exemplo, a jataí da terra, que é essa que vocês estão vendo aí, uma espécie de paratrigona. Nós temos também a mombuca, que faz o seu ninho dentro do solo. Ela utiliza cavidades pré-existentes
no chão, são muito comuns em ambiente urbano, a gente encontra ela dentro das cidades muito facilmente, nas praças, nos parques, onde elas conseguem acessar esses buracos debaixo da terra. Além de encontrar os ninhos, né, e a gente recomenda que vocês visitem o entorno da sua casa, o seu bairro, ande pela cidade, tentando localizar esses ninhos, vocês vão se surpreender como vocês vão encontrá-los e como eles são frequentes, mesmo dentro das cidades. Mas uma outra forma de encontrar é nas flores. Vocês observando as flores, vocês vão ver uma diversidade enorme de espécies. Aqui vocês estão vendo a jataí, né, numa flor de coentro. Aqui vocês estão vendo uma mirim, uma abelha muito comum em ambientes urbanos. Em algumas cidades ela é mais comum até do que a própria jataí, que é considerada uma abelha muito comum, né, no ambiente urbano. Então, a mirim visitando uma flor de Maria sem vergonha. Aqui vocês estão vendo uma iraí visitando uma trepadeira, que é conhecida como sete léguas, porque cresce muito rápido e oferece bastante comida para as abelhas. Temos uma diversidade grande de abelhas pretinhas, e não são todas arapuá, como a maioria das pessoas pensam. Essa daqui que vocês estão vendo, ela se chama mandaguari, ela lembra a arapuá, é uma abelha pretinha, mas é um pouquinho menor, e ela não é brilhante como a arapuá, mas muito comum em ambiente urbano. Aqui vocês estão vendo a abelha cachorro, Trigona hyalinata, que também é muito comum em ambiente urbano. Ela, eventualmente, a gente encontra visitando o refrigerante da gente, nas lanchonetes. E a mais famosa de todas, que praticamente todo mundo já se encontrou com ela em algum momento, a arapuá, uma abelha extremamente robusta, ela constrói o seu ninho externamente, então não depende de ocos pré-existentes para poder construir seus ninhos. E essa é uma abelha extremamente comum no Brasil todo, com uma distribuição muito ampla e super resistente, também vive em ambiente urbano, também visita nossos refrigerantes eventualmente, e são famosas porque enrolam no nosso cabelo. Essa é a forma de defesa dessa espécie. Mas, como eu disse, temos muitas espécies pretinhas, semelhantes, mas que são espécies diferentes. Se vocês olharem com cuidado, atentamente, vocês vão ver que a gente tem uma diversidade muito grande, e nas flores vocês vão poder encontrar. Aqui uma abelha de Belém, na região da Amazônia, muito comum, também conhecida como abelha cachorro, mas é uma espécie diferente, ela tem o nome científico de Trigona fulviventris, uma coloração do abdômen bastante bonita, muito comum no ambiente urbano, e algumas espécies que são tão pequenas que vocês vão achar que são aquelas mosquinhas de banana, como essa abelha que vocês estão vendo, muito comum dentro das cidades da Amazônia, a abelha que eles chamam de abelha mosquito, plebeia mínima, nome científico, uma abelha super comum, faz ninho em muitas estruturas urbanas também, assim como a jataí na região sul e sudeste. Essa é predominante em algumas cidades como Belém, e vocês vão se surpreender que existem abelhas tão pequenas, com uma vida social organizada, que produzem mel, que estão aí ao nosso redor. E você deve estar se perguntando, mas como essas abelhas sobrevivem dentro das cidades? Como vocês estão vendo aqui uma imagem de satélite do centro da cidade de São Paulo, como pode uma abelha sobreviver nesse ambiente urbano? Ela encontra comida, ela consegue viver bem nesse tipo de ambiente? Então, a resposta é sim. Essas espécies que ocorrem naturalmente no ambiente urbano estão plenamente adaptadas a essas condições e, por incrível que pareça, elas conseguem encontrar comida suficiente para sobreviver e se reproduzir. Se a gente olhar uma abelha jataí, por exemplo, que é uma abelha de porte pequeno, ela tem um raio de voo de 600 metros. Isso não é pouca coisa para uma abelha tão pequena. 600 metros de raio de voo, isso significa que a área de cobertura dessa colônia, que está localizada ali no centro da cidade de São Paulo, vai ser de mais ou menos 113 hectares. É a área que ela consegue sobrevoar para encontrar comida. Então, apesar da gente ter um ambiente hostil, relativamente hostil em termos de estruturas urbanas, concreto, prédios, casas, a gente também tem um ambiente que produz alimento e locais de nidificação para essas abelhas. Então, se a gente olhar um pouquinho mais de perto, lá no centro de São Paulo,
vocês vão ver que a gente tem as praças, tem parques, tem corredores de árvores que vão fornecer alimento para essas abelhas. E se não, nos períodos de mais dificuldade, com pouca flor, elas podem voar um pouquinho mais e ampliar essa área, mas se a gente olhar bem, é uma área bastante razoável e grande, onde essas abelhas vão poder encontrar o alimento suficiente, todas as estruturas, resinas de plantas, todos os materiais, água que elas precisam para sobreviver. E se a gente olhar mais perto ainda, se a gente pegar aquele bonequinho do Google e entrar dentro da cidade de São Paulo, vocês vão ver, por exemplo, na cidade de São Paulo, vocês vão ver que a gente ainda tem, mesmo dentro das cidades, áreas arborizadas, ambientes favoráveis para essas abelhas, onde vão oferecer não só os locais para elas morarem, mas toda a comida que elas precisam, toda essa estrutura de habitat que elas precisam. Então, essas abelhas, elas conseguem viver aí, conseguem sobreviver e bem, né? Elas não estão sofrendo dentro das cidades, elas têm seus recursos necessários para a sua sobrevivência, por isso elas ocorrem naturalmente, mesmo dentro da grande metrópole do Brasil, que é São Paulo, que, como vocês estão vendo nessa imagem, é bastante arborizada, oferece bastante recurso para essas abelhas. E vocês vão se surpreender que vão encontrar, eventualmente, algumas espécies razoavelmente raras. A nossa colega Marilda tem andado pela cidade de São Paulo fotografando os ninhos que ela encontra, e recentemente ela tem encontrado bastante ninhos de Schwarziana, uma abelha que faz o ninho no solo, né, conhecida como guiruçu, uma abelha muito bonita, mas um mel maravilhoso, vivendo dentro da cidade de São Paulo. Recentemente, eu também encontrei aqui na cidade de Jaguariúna, no centro da cidade, um ninho de mombucão, o nome científico de Cephalotrigona capitata, uma abelha que é relativamente rara, vivendo no centro da cidade de Jaguariúna, muito bem, é uma atividade muito intensa, aparentemente tudo normal, então, vivendo inclusive dentro de uma sibipiruna, de uma árvore de sibipiruna também, vivendo muito bem, mesmo dentro da cidade. Então, vocês vão se surpreender com a incrível diversidade de espécies que vocês vão encontrar. Obviamente, as abelhas sem ferrão não são as únicas espécies de abelhas vivendo dentro das cidades. Eu não poderia terminar essa primeira parte sem mencionar que a gente tem uma diversidade incrível de outras abelhas, abelhas com hábitos solitários ou primitivamente sociais, ou mesmo as abelhas africanizadas, que também convivem dentro das cidades, e vocês vão encontrar nas flores, vocês vão encontrar os locais de nidificação dessas abelhas também, muitas vivendo no solo ou em orifícios nas estruturas urbanas, e muitas delas, inclusive, também podem ser manejadas, criadas dentro do ambiente urbano, nos famosos hotéis de abelhas, onde são específicos para atrair essas abelhas solitárias. Observem nas flores, vocês vão ver a grande diversidade de outras abelhas, além das abelhas sem ferrão, vivendo dentro desses ambientes urbanos. Bom, eu queria terminar essa primeira parte estimulando vocês a fazerem um tour, né, um passeio pelas cidades de vocês, andem pela cidade, observem essas abelhas, procurem as flores, procurem os locais de nidificação, tentem proteger esses locais onde abrigam essas abelhas. Né? A gente tem uma diversidade incrível, convivendo com a gente. Experimentem, façam esse exercício de andar no local onde vocês moram, de andar ao redor do local onde vocês trabalham, vocês vão se surpreender com a grande diversidade maravilhosa de abelhas que vivem ao redor da gente. É isso, muito obrigado, até a próxima etapa na parte 2 do curso.